Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui mais uma manhã para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, né, que o Senhor nos dá. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de João, capítulo 15, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, nessa manhã, Senhor, porque Deus, aqui estamos, Pai, porque somos completamente dependentes de Ti, Senhor. A nossa necessidade, Pai, em Ti, assim como há que respiramos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, a cada momento, a cada instante na nossa vida, Deus. Por isso, fica conosco e nos ajude, nos dê a direção, Senhor, nesse dia de hoje, como agir, Senhor, em cada situação, Senhor. Toma frente, Deus. Vai na nossa frente, Senhor, aonde a gente for, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, o Teu Espírito Santo nos conduzindo, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, faça a Tua obra, Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, livro de João, capítulo 15. A palavra diz assim, presta atenção que Deus está falando com cada um de nós nessa manhã. Diz assim a palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedires o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torne meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeres o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos-la conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra,
também guardará a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvesse, falado, pecado não havia, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não tinha. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós outros testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um pouco extensa essa leitura, mas eu li ela toda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder a gente entender e compreender o que Deus está falando conosco nessa manhã de hoje. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Palavra maravilhosa, palavra que já é explicadíssima por si só, palavra que não precisa a gente falar muito, porque Jesus deixou bem claro aqui para os discípulos, o que ele estava passando para os discípulos. Aqui é Jesus falando para os discípulos, É os últimos ensinamentos de Jesus antes da sua crucificação, Os últimos instantes que Jesus teve com seus discípulos, Jesus escolheu, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ensiná-los, relembrar ali tudo que ele havia ensinado durante os 3 anos. Jesus traz aqui no capítulo 15, essa palavra maravilhosa de algo tão profundo, que Jesus está passando ali para os discípulos, O que Jesus está trazendo para os discípulos dentro dessa palavra? Os discípulos precisavam permanecer nele até o final. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto é cortado, e todo que der fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Permanecereis em mim e eu permanecereis em vós. Como a árvore não pode, produzir fruto, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, Permaneceres em mim e eu permaneceres em vós. Nós não tem. Jesus faz a comparação de nós como os ramos de uma árvore. Ele é a árvore, nós somos os ramos, Se um galho de uma árvore for cortada, não tem como aquele galho produzir fruto sozinho. Ele precisa estar na videira, ele precisa estar na árvore, assim somos nós. Jesus está ensinando aqui para os discípulos: vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam permanecer em mim para que vocês produzam, para que vocês dêem fruto, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que eu permaneço em Cristo, Guardando os mandamentos. O que Jesus diz aqui? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é uma palavra a qual hoje o Senhor está nos chamando a nossa atenção. Nós precisamos permanecer no amor de Cristo. Precisamos permanecer em Cristo Jesus, independente, das nossas lutas, das nossas situações, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando, do que nós venhamos ainda enfrentar. Precisamos permanecer. Essa era a mensagem que Jesus estava passando para os discípulos naquele dia. Jesus estava dizendo: eu permaneci no Pai até o final. Eu permaneci no seu amor, eu guardei os seus mandamentos até o fim. Vocês precisam fazer o mesmo. Permaneçam em mim. E é tão lindo isso quando Jesus diz, que ele diz: eu já não chamo vocês mais de servos, e sim de amigo. Porque o servo não sabe, o que faz o seu Senhor. Mas eu, tudo quanto tenho ouvido do meu Pai, eu vos tenho falado.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje é para mim e para você essa palavra. É uma palavra a qual Jesus está nos chamando a nossa atenção para que nós venhamos permanecer nele, independente da situação, independente do que nós venhamos passar, como ele diz aqui para os discípulos, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiaram a mim. Antes do mundo, né, nos odiar a Jesus primeiro. Tudo que nós venhamos sofrer por o nome de Jesus, é por aquele que está em nós, é por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui por um período, por um momento, mas vai chegar o momento, aleluia, louvado seja Deus, que nós vamos partir desse mundo, que nós vamos para nossa, né, para nossa morada, para a morada que já está preparada para cada um de nós desde a fundação do mundo. Aqui nesse mundo não é a nossa morada, aqui é o local apenas que nós estamos cumprindo a nossa missão. É um local de passagem, é passageiro. É passageiro esse momento, esse mundo aqui que nós vivemos, né? É passageiro. Não é permanente aqui. Então Jesus está encorajando os discípulos, permanece em mim até o final. Permaneçam em mim, porque eu permaneci no Pai. E Jesus permaneceu até o final em obediência, né? Jesus permaneceu até o fim e foi morte de cruz. Então que hoje eu e você, independente do que nós viemos passar, independente do que nós viemos enfrentar nessa vida, permaneça em Jesus. Permaneça firme, não desvie o teu pé nem para a direita nem para a esquerda, não tire o teu pé do caminho, permaneça no Senhor. Essa é a palavra de hoje para a nossa vida, é permanência. Se você pegar esse texto e você ler detalhadamente, você vai ver quantas vezes a palavra permanência contém nesse texto. O Espírito Santo me trouxe aqui essa reflexão. Quantas vezes a palavra aparece? Conta para você ter uma ideia do que Jesus está chamando a nossa atenção. Jesus está chamando a atenção para que nós venhamos permanecer. É para a gente ter esse entendimento que nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar Jesus, precisamos permanecer no seu amor. Ele diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cadê? O meu mandamento é este, que vos ames, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós precisamos amar, assim como Jesus amou. Precisamos permanecer nele, assim como ele permaneceu no Pai até o final. Então essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. Palavra-chave para a nossa vida, permanência. Precisamos permanecer em Cristo Jesus, independente do que nós vamos enfrentar, independente do que nós vamos passar nesse mundo. Permaneça em Jesus. Essa era a mensagem que Jesus estava passando para os discípulos ali, permanece em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que ele diz assim, aqui, calma aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu achei aqui, Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em amor dos seus amigos. Jesus, ele deu a sua própria vida por amor pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vale a pena permanecer nesse amor. Vale a pena permanecer nesse amor. Vale a pena permanecer até o final, porque só Ele
deu a sua vida por mim e por você. Só ele se entregou naquela cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Então hoje vale a pena. Jesus disse, né? No mundo vós tereis prova e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então para mim e para você permanecer. Continue, tenha de bom ânimo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está em sua volta, não olhe para nada que sobrevier à tua vida, apenas permaneça em Cristo, amém? Essa é a palavra de hoje para a nossa vida, é permanecer em Cristo Jesus, é continuar até o fim, assim como ele permaneceu, né? No amor do Pai até o final. Assim precisamos permanecer no amor dele até o final. Amém? Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, vos dê um dia de paz.